Olá, eu sou Eduardo Mangione e esse é o Oxigenando Ideias para a Saúde. Hoje eu tenho o enorme prazer de entrevistar o Dr. Alexandre Olímpio, que é um estudioso, conhece muito sobre o mercado de saúde, estuda profundamente o funcionamento do ecossistema das políticas públicas e privadas aqui no Brasil e, em termos de dados, de mercado, formação profissional, é um ser humano que vai agregar bastante no nosso papo de hoje. Dr. Alexandre Olímpio, seja bem-vindo ao nosso podcast. Bom, Edu, um grande prazer, uma honra enorme estar participando do podcast para a gente poder trocar umas ideias sobre esse mercado da saúde e poder oxigenar também as ideias sobre esse assunto. Excelente. Doutor Alexandre, vamos começar então falando do ano 2026. Né? É um ano que promete, é um ano que está apenas começando e é um ano de Copa do Mundo, é um ano de eleição. Né? O que a gente consegue extrair em termos de desafios e de oportunidades olhando 2026 na esfera de saúde em si? Bom, Edu, esse ano com certeza vai ser um ano de muitos desafios. Né? Você já trouxe aí a questão das eleições, a gente está vivendo aí um momento político que é um momento muito desafiador para o Brasil, com muitos debates, mas quando a gente olha isso na perspectiva da saúde, a gente sempre tem que pensar que como é que está esse orçamento para 2026. Então, quando a gente olha o orçamento público, e o orçamento público eu entendo que é algo que é obrigatório de a gente entender, porque o orçamento público ele vai significar o quê? O que teremos de dinheiro para executar planos, poder fazer compras e também executar toda a estratégia que o governo vai ter na área da saúde. Então, em 2025, o nosso orçamento do Ministério da Saúde, orçamento federal para a saúde, era de 246 bilhões de reais. Já é um orçamento muito grande. O que a gente vai ter para 2026? A gente vai ter um incremento de cerca de 10% desse orçamento. Então, vai ser um orçamento de 270 bilhões de reais. Esse orçamento ele teve incrementos em alguns componentes da assistência farmacêutica, então isso permite que alguns medicamentos possam ser mais comprados, se a gente for trazer nessa perspectiva orçamentária. Agora, lógico, um dos grandes desafios é a execução do orçamento. Porque quando a gente olha historicamente o que tinha de orçamento planejado versus orçamento executado, nós tivemos só em 2020 um estouro do orçamento, porque a gente viveu ali o período da pandemia da Covid e teve que gastar mais do que tinha de planejamento orçamentário diante daquele cenário de... Que eu acho que era totalmente esperado. Totalmente esperado. A gente estava uma emergência sanitária. Exato. E exigia realmente que gastasse mais para poder estar cuidando das saúdes naquela época. Mas depois de 2020, continuou sempre sobrando uma parcela do orçamento. Então, eu vejo que diante desse ambiente político, que vai ser um ambiente muito complicado, conturbado, ele vai talvez gerar uma dificuldade até da execução desse orçamento. Então, isso é um cenário que pode estar acontecendo. Então, desafios vamos ter bastante em 2026. Tem também, no meio do caminho, Copa do Mundo. Então, nós, como brasileiros, nós temos essa tradição muito grande, né? Praticamente ali o país para naquele período, ainda mais se o Brasil for avançando nas fases, né? A gente vai ter provavelmente um mês de país focado na Copa do Mundo, então temos aí desafios muito grandes, mas o orçamento vai ter para poder executar o planejamento em saúde. Poxa, 276 bilhões, a gente está falando de quase 10% aí do PIB brasileiro. Então, assim, recurso tem. Né, pessoal? E falando em recurso, né, um dos grandes problemas do mercado em si, de saúde, está no desperdício. O desperdício ele é real, ele é grande, ele é significativo? Esse é um ponto muito interessante, porque quando a gente olha o desperdício em geral da saúde, não só a parte pública, mas também a parte privada, tem muito desperdício. A gente olha desperdício em várias esferas. Desperdício até do ponto de vista de compras de medicamentos. Então, a gente, de vez em quando... A gente tem aí notícias, né, de medicamentos que estão vencendo, lotes de vacinas estão vencendo, isso aí gera um desperdício muito grande. Então, isso está muito ligado à questão de planejamento. Quando a gente olha também na parte relacionada à realização de exames, então hoje, quando a gente para observar, e lógico, isso aí está tendo avanços, que daqui a pouco a gente pode mais falar sobre isso, da questão que envolve interoperabilidade de sistema, rede nacional de digital em saúde, que a gente está evoluindo nessa parte, mas quando a gente observa na prática, você tem, por exemplo, um paciente que ele foi atendido hoje num lugar
e ele vai ser atendido daqui a um mês no outro lugar. Aí o que acontece? Ele fez um bocado de exame no primeiro local de atendimento, e aí quando ele vai para outro local, ele chega com a mesma queixa, acaba repetindo todos os exames. Então isso gera muito desperdício, porque são exames que são feitos de forma desnecessária. Então, juntando todas essas questões de exames, planejamento de compra de medicamento, questões também que envolvem, às vezes, demora, né, para poder fazer alguns tratamentos, que isso pode também estar ligado até a desperdício, isso gera, com certeza, né, um impacto muito grande financeiro. Eu imagino que eu acho que a gente podia fazer um podcast só de desperdício, né? Porque ele está presente em todas as áreas desse ecossistema de saúde, não tenho nem dúvida sobre isso. E a digitalização deve ajudar a gente cada vez mais ser mais eficiente também, né? E falando um pouquinho de tendência, né? O Brasil, ele é um país cuja faixa etária está cada vez agora em transformação e cada vez mais agressivamente mudando para um envelhecimento, né? A gente está chamando aqui da era da Silver Age, né? A era prateada, onde a nossa população vai praticamente triplicar as pessoas que hoje, né, são chamadas de idosas acima de 60 anos de idade nos próximos 30 anos. É muita coisa. Isso vai gerar mudanças significativas, provavelmente, no nosso ecossistema, em termos de sinistralidade, pressões de custo, etc. Tem como melhorar isso? A gente tem alguma saída frente ao que vai acontecer? Edu, essa aí é uma questão muito importante, porque quando a gente olha esse cenário, o que está acontecendo no Brasil? Então, a gente pega lá a pirâmide etária 2010, uma pirâmide etária com uma base de pessoas jovens e poucas pessoas velhas. Projeção para 2060, a gente vai ter a inversão da pirâmide etária. A gente vai ter muito mais pessoas velhas do que pessoas jovens. Então, a gente vai ter vários problemas. O primeiro problema é previdenciário. Exatamente. Então, a gente vai ter muita pessoa velha, poucas pessoas jovens e pagando a conta. Pagando a conta. Então, quem financia a aposentadoria dos velhinhos são os jovens. Então, a gente vai ter um problema aí previdenciário muito grande. Inclusive, eu falo para o pessoal mais jovem que, você não vai se aposentar. Você vai trabalhar até 75, 80 anos, porque vai ter que financiar ali a aposentadoria dos velhos. Então, isso é uma realidade, né, previdenciária que não é só no Brasil, é no mundo inteiro. O mundo inteiro está discutindo sistemas previdenciários. Então, tem reforma da Previdência, tudo isso para poder adequar esse sistema. Só que aí tem uma outra questão. Quanto mais velha fica a população, maior o uso do sistema de saúde. Então, lá na frente, a gente vai ter um impacto muito grande de pressão no sistema de saúde. E quando a gente para olhar o presente, ninguém está olhando esse futuro, porque esse futuro ele vai chegar, ele está próximo. Vai ser daqui a 30, 40 anos, mas ele está próximo, tem que começar a ter esse planejamento. E o que a gente observa também? Antigamente, a gente ouvia falar, uma tia de um amigo meu teve câncer. Hoje em dia, as doenças oncohematológicas, elas estão dentro da nossa casa. Hoje você tem uma avó com câncer, uma mãe com câncer, um tio com câncer, porque essas pessoas estão vivendo mais. E quanto mais essas pessoas vivem, elas se expõem ao fator de risco, que é o quê? Mutações que podem acontecer. Então, a gente vai ter lá para o futuro muito aparecimento de doenças oncológicas, doenças hematológicas. Não que elas não existissem, elas já existiam, só que a pessoa morria antes. Claro. E agora, com o envelhecimento da população, a gente vai ver cada vez mais essas doenças que geram um impacto muito grande, né, na população, e não somente na pessoa que vive com a doença, mas a família toda é impactada por essa doença. Então, isso aí, para mim, vai gerar um impacto muito grande no sistema de saúde, e a gente tem que começar a se planejar e se preparar para isso tudo, né? Então, isso, para mim, é um grande desafio que a gente vai viver no futuro. Bacana. E falando de oportunidades, né, a gente poderia estar falando de vários assuntos aqui, porque tem muita oportunidade para falar quando fala de saúde, né, ainda mais no Brasil. Mas eu queria escolher um assunto que eu acho que é muito pouco falado ainda, apesar de que ele já está em pauta há um tempinho, que é a jornada de paciente, né? A jornada do consumidor em outras categorias, mas jornada do paciente. Quando começa lá a ter um diagnóstico ou um sintoma, vai até o médico pede exames. Então, assim, passa por toda uma jornada, né? Quando a gente pensa na esfera pública, deve ter muito mais jornada, na esfera privada, outras jornadas. Eu queria entender um pouquinho com você qual que é a grande falha hoje. Quer dizer, as pessoas estão estudando sobre jornada, é algo presente
nos planos de negócio, nas diferentes áreas da saúde? É uma grande oportunidade? Então, Edu, esse ponto que você trouxe, para mim, ele é crítico e ele vai continuar sendo muito importante. Então, se você parar para ver, todo mundo fala de jornada do paciente. Só que quando a gente vai para a prática, eu entendo que ainda falta muito conhecimento da jornada do paciente. E quando a gente traz aqui para a realidade do Brasil, pior ainda. Por quê? O Brasil ele tem alguns problemas. Um problema é que ele é gigante pela própria natureza. Isso é um problema. Porque é um país que dentro do mesmo país a gente tem vários países totalmente diferentes. Dependendo do CEP que a pessoa está, é uma jornada totalmente diferente. Então, eu entendo que se você perceber que o Brasil, o tamanho que ele tem, a gente tem 5.570 municípios. Se a gente parar para observar, temos 5.570 jornadas diferentes, porque cada município é uma jornada diferente. Então, eu vejo que cada vez mais a gente tem que trazer uma compreensão dessa jornada, não de forma macro, mas de uma forma micro. Porque a jornada no Piauí é diferente da jornada em São Paulo, que é diferente da jornada no Amazonas, que é diferente da jornada na Paraíba. Então, não dá para pegar e achar que a jornada do paciente de uma doença ela é igual para o Brasil inteiro, que não é. Então, eu vejo que tem que ter uma necessidade de entender no detalhe a jornada de cada micro-região, para, na verdade, no final do dia, poder solucionar a questão do paciente. Porque hoje o paciente, e aí você trouxe muito bem, né, se a gente for separar público e privado, são realidades completamente diferentes. A gente entende que a jornada pública ela é muito mais complexa. E como que a gente vai tirando o atrito dessa jornada? Que esse que é o grande papel. Exato. Porque quando a gente fala de acesso, muitas vezes a pessoa acha que o acesso é medicamento incorporado no SUS ou no rol da ANS. O acesso é quando o paciente ele consegue, de fato, estar usando o medicamento, está usando aquele tratamento. Então, se a gente conseguir garantir que esse paciente ele tenha menos atrito na sua jornada para ter esse acesso mais rápido, esse que é, digamos, a missão que todo mundo que está envolvido no sistema de saúde tem. Que no final do dia, o cliente final nosso é o paciente. Sem dúvida. Você tem vários outros clientes nessa jornada dentro desse ecossistema, mas nosso cliente final é o paciente. E a gente tem que olhar o que eu posso fazer para melhorar essa jornada dele. Muito bom. Doutor Alexandre, a gente vai parar por aqui, mas antes de terminar, a gente vai ter um segundo episódio, então a gente vai voltar para falar um pouquinho mais sobre carreira, formação profissional, principalmente na área de saúde, e um pouco de inteligência artificial. Mas eu queria fechar o bloco perguntando, só dando primeira indagada sobre inteligência artificial no mercado de saúde, que a gente vê agora em 26, né, o início da aceleração de atividades, de empresas que estão usando inteligência artificial, incorporando ela na prática, com resultados muito encorajadores, muito interessantes. Você pode falar um pouquinho do que você tem visto, o que você acredita, se isso é algo que vai mudar a face da saúde, do atendimento, o que vem antes, o que vai vir depois? Pelo menos uma pincelada para a gente fechar esse bloco. Bom, Edu, inteligência artificial realmente, eu entendo que hoje a gente ainda não sabe qual que é o potencial disso tudo. Porque, inclusive, eu falo, não existe hoje um especialista em inteligência artificial. Existe, na verdade, um heavy user, pessoa que usa bastante, porque a velocidade de transformação das inteligências, inclusive, isso está sendo muito bom, né? Porque você vê muita concorrência. Então, hoje tem uma inteligência melhor, semana que vem vai ter outra que é melhor do que aquela. Então, isso daí está sendo muito bom. Mas o que eu tenho observado é que dentro da área da saúde vai ter um impacto absurdo. Né? E quem observar isso entender que, né, vai trazer muitos ganhos. Então, se você pegar, por exemplo, até na área de auditoria, isso vai trazer um ganho muito grande. Eu preciso de um auditor para analisar um pedido. Hoje, uma inteligência artificial pode estar fazendo isso aqui de uma forma muito mais rápida. Só para você ter ideia... E aí, trazendo um pouquinho com relação a prazos, que é interessante, vamos pegar na saúde suplementar. Um paciente que precisa, por exemplo, de uma terapia imunobiológica para uma doença imunomediada, o operador de plano de saúde tem 21 dias úteis para dar a resposta se vai autorizar ou não esse tratamento e disponibilizar. 21 dias úteis. Uau! Né? Então, quando você para olhar isso, né, será que a inteligência artificial ela consegue analisar aquela solicitação do médico num prazo muito menor para ver se o paciente tem elegibilidade ou não? Com certeza.
E isso vai trazer né, ganhos na área da saúde, né, principalmente na perspectiva do paciente. Claro. Quando a gente olha também numa perspectiva de radiologia, de aumento de eficiência dentro do consultório médico, dentro de um hospital, é muito grande na parte de pesquisa clínica. Então, sim, os ganhos são muito grandes na área da saúde. Doutor Alexandre, muito obrigado pela conversa excelente. Uma visão muito ampla, mas muito realista sobre o mercado de saúde. Bom, Edu, muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer estar conversando contigo e a gente se encontra no nosso próximo bloco. A gente volta então para falar um pouquinho sobre formação profissional, inteligência artificial e um pouco do lado pessoal do Dr. Alexandre para que a gente tenha todos esses insights e aprendizados enriquecidos para vocês.